professor Lucas na área com mais um aqui, Impulso, Quantidade de Movimento. Pra você, vem comigo, papai. Uma torneira colocada a uma altura de 0,8 metros do solo, não estando bem fechada, goteja. Cada gota tem em média uma massa de meio grama. Vou colocar aqui no canto, ó. Meio grama, senhores. É a mesma coisa no Sistema Internacional de 0,0005 quilogramas. 3 caixas decimais para a esquerda. Supondo que a colisão das gotas com o solo dure um intervalo de tempo de 1 milissegundo, mili é um prefixo que significa 10 a menos 3 segundos. Tá? Durante a colisão, calcule a força média. Opa, se a força média eu posso considerar ela como se fosse uma força constante. Tá? E se eu tenho uma força constante durante o impacto lá com o chão, nós podemos trabalhar com um impulso igual a simplesmente força vezes tempo. Porém, lá no teorema do impulso, nós sabemos que impulso, que é força vezes tempo, também pode ser expresso como se fosse a variação da quantidade de movimento. Ou seja, mv final menos mv inicial. Sempre grandezas vetoriais. Mas, porém, entretanto, todavia, esse exemplo em particular, meninos e meninas, o movimento, ou seja, a velocidade, acontece apenas no eixo Y. Então, isso facilita um pouco nossa vida. Porque eu sempre vou estar trabalhando com o impulso, com a força, com as velocidades, sempre no eixo Y. Tá? Então eu não preciso ficar preocupado muito se eu posso somar as direções corretas. Então tudo que eu vou fazer aqui está no eixo Y. Isso facilita muito a nossa vida. Tá? Vamos pensar. A força eu quero encontrar. Ótimo. O tempo eu tenho. Perfeito. A massa eu tenho. Perfeito. A velocidade final é 0, porque ela vai cair e vai bater no chão. A hora que ela bate no chão, ela para. Agora, eu não tenho ainda a velocidade com que ela vai chegar no solo. Mas eu posso pensar que é um problema de queda livre. Um problema de queda livre nada mais é do que um movimento retilíneo uniformemente variado, aonde a minha aceleração é a própria gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu percorro uma distância, segundo o texto, de 0,8 metros e tenho uma velocidade inicial 0, porque ela começou a gotejar aqui do repouso. Quero calcular a velocidade final. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu vou ter que usar uma equação do movimento retilíneo uniformemente variado que não depende do tempo. Eis ela. Torricelli. Vovô pegou a vovó, mais 2 amigas e um triângulo sexual. Velocidade final, eu quero descobrir, a inicial é 0, vem em mim. Mais 2 vezes a aceleração é 10, porque está aumentando a velocidade, é um movimento progressivo, estou considerando positivo esse sentido, vezes a distância, que vale 0,8. Então 0 ao quadrado é 0, vai embora. V ao quadrado é igual 2 vezes 10, 20, 20 vezes 0,8, 16. Tira a raiz. Raiz de 16 é 4. Ou seja, meninos e meninas, eu sei que antes de bater no solo, a gota tinha uma velocidade de 4 metros por segundo, que vai ajudar a gente a calcular a força média, então, usando o teorema do impulso. Então, voltando lá ao teorema do impulso, que fala que força vezes tempo é igual a mv final menos mv inicial. Lembrando que eu estou calculando todo mundo aqui no eixo Y, então não preciso ficar preocupado qual direção que eu posso trabalhar. Eu tenho força, quero descobrir
Tempo, eu vou trabalhar em bases decimais, acho que fica mais fácil. 1 vezes 10 a menos 3 é igual a massa. Vou trabalhar em base decimal, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ficaria 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. Porém, quando a gota bate no chão, é o final. Ela que bate no chão, ela para. Então, é 0. Menos a massa vezes a velocidade que a gente acabou de achar que vale 4, que é a velocidade que ela chega exatamente antes de colidir com o solo. Pá! 4 metros por segundo ao quadrado. Então é só fazer essa conta linda, bonita e maravilhosa, porque 0 vezes qualquer número é 0. Vai embora. Ficou 1 vezes 10 a menos 3 vezes a força é igual o que sobrou nesse cantinho aqui, ó, menos, tá? 4 vezes 5 é 20. Aqui eu tenho 10 a menos 4. Passa esse cara dividindo, nós temos que a força é igual a menos 20 vezes 10 a menos 4, dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Como que eu faço essa continha? Menos em cima com mais embaixo dá menos. 20 por 1 é 20. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Eu vou subtrair o menos 3. Subtrair o menos 3 vira mais 3. Ou seja, isso aqui ficou menos 20 vezes 10 a menos 1. Que é a mesma coisa de 2 newtons negativos. Tá? O que o negativo significa matematicamente pra gente? Que eu considerei... Pronto, acabou o exercício, tá? Estou explicando o sinal. Que quando a gota atingiu o solo, ó, nesse ponto aqui, a velocidade de 4 metros por segundo, eu considerei ela como se fosse positiva. O sentido negativo da força significa que essa força que o chão aplica na gota é no sentido oposto à velocidade. Se a velocidade eu considerei positiva, o sentido oposto significa que a força estaria do chão sobre a gota, estaria apontando para cima, tá? Isso é o sentido do negativo do menos 2. Mas se eu quero somente a intensidade, a resposta é 2 newtons.